E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, turma, tela projetada. Hoje nós estamos iniciando mais um conteúdo. Na verdade, hoje nós vamos iniciar um conteúdo do nosso terceiro bimestre. Para hoje, então, nós vamos trazer uma abordagem sobre o contexto histórico do romantismo. Isso mesmo. Você já deve ter falado sobre o romantismo, você já deve ter contato em algum momento sobre este movimento literário. Inclusive, em solo brasileiro, no próprio Brasil, o romantismo ele é o primeiro movimento literário que nós podemos afirmar que seja um movimento propriamente brasileiro. Nós vamos ter e sofrer influência da Europa, mas aqui nós vamos ter autores que nascem aqui em solo brasileiro e escrevem conteúdo em solo brasileiro. Por isso nós vamos ter esse fortalecimento deste movimento na nossa nação. A nossa videoaula de hoje ela é extremamente interessante e importante para o desenrolar das próximas abordagens que nós faremos. Na verdade, eu decidi trazer essa parte introdutória antes de ir de fato ao nosso livro didático por uma questão também didática. Porque se eu trago para vocês uma abordagem, uma contextualização sobre o nosso conteúdo, isso faz o discente pensar que ele está sendo preparado para o que virá logo de início. E, de fato, você estará sendo preparado para a abordagem que virá logo após a aula de hoje. Na verdade, as abordagens que virão durante as nossas videoaulas. Hoje, nós vamos observar especificamente que o contexto histórico do romantismo, ele foi influenciado por várias situações, por inclusive revoluções. O mais interessante a se destacar é o seguinte, você deve ter notado que aí na tela nós temos projetado uma espécie de mapa, né? Um mapa literário. E eu coloquei de fato com um teor proposital. Ok? Nós temos aqui uma bússola histórica. Este site, na verdade, é uma plataforma virtual e essa plataforma é uma plataforma que vai colocar as principais datas e feitos e acontecimentos voltados à literatura. É claro que se você quiser, em outro momento, este material, eu posso disponibilizar tranquilamente. Assim você vai ter uma ideia de quais foram os movimentos que foram concretizados em solo brasileiro. Para o início da nossa conversa, nós vamos observar, logo de fato, a data inicial de 1500 a 1530. E o mais interessante é que o nosso mapa literário, ele coloca, entre aspas, descobrimento do Brasil. E, de fato, nós estudamos lá, por exemplo, no quinhentismo, conteúdo do nosso primeiro bimestre, que o Brasil ele não foi descoberto, mas ele foi invadido. Aqui nós já tínhamos uma cultura e, por conta dessa cultura, nós já tínhamos uma riqueza cultural aqui neste solo, ok? Com a colônia portuguesa, então com a chegada dos portugueses ao Brasil, nós vamos observar que houve uma ruptura de cultura. Uma outra cultura foi imposta sobre a cultura que aqui já existia, ok? Por isso que está, entre aspas, descobrimento do Brasil. E isso é importante que você tenha em mente, porque isso vai enfatizar o tipo de conteúdo que você está tendo, a abordagem que você está tendo. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, em 1500 houve o descobrimento do Brasil. Mas como que aconteceu esse descobrimento? Foi um descobrimento de fato? Foi uma descoberta de fato? E aí nós vamos observar que tanto pelos estudos históricos quanto estudos literários não aconteceu dessa maneira.
Ainda neste período, nós vamos ter o ciclo do pau-brasil e, concomitante a esse acontecimento, a exploração da mão de obra indígena. Veja bem, 1500 a 1530. Nós temos aí um período de 30 anos. Você vai observar o seguinte, por que houve o período de 30 anos? Vejam, hoje em dia nós vamos ter uma situação interessante. Nós temos aqui um fator de comunicação mais fácil, se comunicar com outras pessoas de outros lugares é mais fácil em virtude da internet. Se você quiser, por exemplo, viajar para outro lugar, também já é mais fácil, porque já há mais meios e formas de você se locomover. Por exemplo, um avião, você pode ir de barco, você pode ir de carro. Eu nem dou tanta ênfase à questão do barco, porque hoje em dia as pessoas, para ir a lugares mais distantes, elas pegam um avião e não necessariamente um barco, em virtude da distância, da forma como esses meios de transportes, eles seguem, eles são colocados, eles são usufruídos. Porque o barco ele é mais lento que o próprio avião, ok? Perfeito. Então, aqui em 1500, nós vamos observar a chegada da esquadra portuguesa às terras de Pindorama, tá bom? Que aí nós temos a região das Palmeiras, lugar, o significado, lugar, terra, tá bom? E aí nós vamos observar esse primeiro contato. E nós tivemos como evidência literária as cartas de Caminha, tá? Que foi o primeiro documento escrito em terras brasileiras. Veja bem, ele foi escrito em terras brasileiras, mas nesse período que nós conhecemos como quinhentismo, nós ainda não temos um movimento literário, nós temos um período literário, mas movimento consagrado mesmo aqui nós ainda não temos. Dando ênfase, então, à nossa aula de hoje, nós chegamos ao período de 1532. 1530 nós temos o início da colonização e 1532 nós temos a fundação do primeiro engenho de açúcar. E em 1533 nós temos o primeiro registro de envio de escravizados africanos para o Brasil. É claro que logo mais, por volta de 1700 e 1822, a questão do navio negreiro foi intensificado, porque foi nesse período, inclusive nós vamos observar nas aulas de literatura, que neste período nós tivemos uma ascensão, uma intensificação do tráfico negreiro para o solo brasileiro, tá? E aí nós vamos ter a figura de Castro Alves, que vai nos evidenciar, vai na verdade denunciar esse tipo de atividade. Ok? Então, aqui nesses anos, nós ainda não temos indícios de romantismo, nem na Europa e nem em solo brasileiro. Aqui nós temos o quinhentismo acontecendo no Brasil, né? Na verdade, não como um movimento literário, como eu disse há pouco, mas como um período literário. E vale lembrar que a colônia portuguesa, a esta época, não se autodenominava quinhentismo, não era assim. Depois de um tempo, com os críticos literários, com os historiadores, com as pessoas que pesquisam e fazem pesquisa sobre literatura, nós percebemos que houve uma catalogação do nome quinhentismo. Então, toda a produção feita por volta de 1500 a 1600, ela foi, vamos colocar aqui como classificada como uma literatura quinhentista em relação ao período daquela época, ok? E aqui nós vamos observar que o contexto literário ele não para aqui. Lá por volta de 1549, nós temos a chegada da Companhia de Jesus e criação da primeira escola elementar no Brasil. Nós estudamos todos esses fatores quando nós tivemos contato no primeiro bimestre sobre quinhentismo. Quando nós tivemos ali o contexto da Europa, saímos da Europa e chegamos ao Brasil. Por volta, então, de 1595, nós temos a figura do José de Anchieta, o padre José de Anchieta, que vai publicar em Coimbra a primeira gramática sobre uma língua do tronco tupi,
a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil. É claro que ele também vai escrever teatro, que são os autos. Observe, onde nós temos a produção auto de do alto de, vamos pensar, alto de São Sebastião, alto disso, alto daquilo. A palavra alto, ela vai denominar um teatro, mas um teatro de cunho religioso. Neste período, nós temos também a figura não apenas do padre jesuíta José de Anchieta, mas nós vamos observar logo mais a figura do padre Antônio Vieira. Tá? O mais interessante é que toda a produção do José de Anchieta e a produção também do padre Antônio Vieira tem um viés de, vamos colocar como de catequese. O objetivo era catequizar, converter os indígenas ao cristianismo. Em se tratando do padre Antônio Vieira, perdão, o padre Antônio Vieira, ele era contra a escravidão. Mas nós vamos observar o seguinte, porque ele tinha um posicionamento que ele dizia: eu sou contra, denuncio a escravidão dos indígenas e dos africanos, tá? Mas eu penso que se eles quiserem liberdade, eles vão ter que se converter ao cristianismo. Opa, então isso não é um tipo de escravidão? Então nós vamos observar que mesmo com a figura do padre, o pensamento ainda é um pensamento de colonizador. Até porque o padre, ele não é brasileiro, ele não nasce em terras brasileiras, ele nasce em terras europeias. E é natural que esse pensamento colonizador influencie nessa questão voltada à catequização de indígenas, de africanos e por aí vai. Em 1601, nós temos, e aí chegamos ao conteúdo ali do nosso segundo bimestre, um poema chamado, na verdade, é um poema épico, tá bom? É de Bento Teixeira e foi considerado o marco que deu início ao nosso barroco em solo brasileiro, tá bom? E Prosopopeia, ele vai ter um modelo todo baseado em Os Lusíadas de Camões, que não é um nome que vocês ainda, vamos dizer assim, desconhecido para vocês, porque vocês já tiveram contato. Então, a obra que inaugura o barroco no Brasil é Prosopopeia de Bento Teixeira. E aí nós temos duas figuras importantíssimas durante o período barroco. O primeiro é Gregório de Matos, que foi considerado o maior poeta barroco brasileiro. Ele vai retornar ao Brasil 30 anos depois que vive em Portugal, e ele vai ter um material que pode ser dividido em satírico, lírico e... Vamos ver se vocês estão lembrados. É interessante vocês observarem esse contexto, viu? Porque todo o material dele, todo, vai ter um teor satírico, lírico e religioso, ok? E vocês vão observar, inclusive vocês puderam notar pelo questionário de literatura do bimestre passado, o quanto o material do Gregório de Matos é riquíssimo. O mais interessante é o apelido que deram ao Gregório de Matos, que é Boca do Inferno. Por quê? Porque ele não ficava parado nem para devolver injúrias contra freiras, tá bom? Ele realmente revidava comentários de freiras e ele escrevia sonetos, poemas, tá? Para que as freiras, voltado às freiras, voltado às freiras. Sabe aquela questão da indireta? Pois é, ele fazia em formato de soneto, porque ele não fazia de qualquer jeito. O mais interessante é que neste período nós também não temos um período em que os poetas, os artistas, se autodenominavam barroco. Não. Isso surgiu ao longo do tempo. E aí com os críticos literários, com as pessoas que estudam literatura, linguística, história, que denominaram este tempo como um tempo barroco. E aí você vai lembrar, inclusive, do próprio nome barroco, que tem ali um significado, uma terminologia voltada à pérola irregular. Tá bom? Por volta, então, de 1698 a 1699, nós vamos ter o início do ciclo de ouro, tá bom? E aí nós vamos ter uma produção, inclusive literária, mais forte.
Por volta de 1735, nós temos o apogeu da mineração, até 1766. É aqui nesta parte do nosso mapa literário que eu vou dar uma pausa no nosso mapa e nós vamos agora abrir aqui, projetar uma parte da nossa tela para que nós possamos fazer algumas observações e naturalmente, considerações sobre o romantismo. Essa parte da nossa aula, ela serviu para contextualizar você de tudo que nós vimos. Agora nós vamos entrar de fato no romantismo. Pronto. Fiz questão de projetar agora, nesse momento, esta tela, para que nós possamos fazer algumas observações. A primeira observação, não menos importante, é sobre a importância do romantismo como um movimento artístico. E aí nós vamos colocar aqui, movimento artístico. Artístico. Ah, professor, mas só artístico? Não. Nós vamos ter também o fortalecimento deste período como um período também cultural. Então, o romantismo, ele vai ser um movimento artístico, cultural e político, ok? É interessante que nós tenhamos aqui esta evidência. Agora que eu coloquei essa observação na nossa tela, eu quero que vocês pensem o seguinte: se nós temos o romantismo agora como início do desenvolvimento cultural, então nós vamos ter um prelúdio de uma nova era. É a partir deste momento que nós vamos ter, então, o amadurecimento do que vai vir posteriormente, tanto no aspecto da arte, tanto no aspecto da cultura e principalmente no aspecto político. Antes disso, eu gostaria de fazer uma ressalva. Você pode se perguntar, por exemplo, o que é romantismo de fato? Será que é só exaltação de sentimento? Será que o fato de eu amar alguém, isso tem a ver com o teor de significação da minha palavra? Na verdade, é mais além. Nós vamos observar que existia uma palavra no latim chamada romanicus, tá? A palavra do latim romanicus, mas ela era falada assim, ó, romanicus. É assim que essa palavra era falada, tá? Com o tempo, a palavra romanicus, ela foi se aperfeiçoando, mas antes da palavra romanicus, nós tínhamos a figura de Rômulo. Não sei se vocês estão lembrados das aulas de história, mas Rômulo, ele foi o criador de Roma. E aí vocês vão observem, o mesmo radical, Roma, Rômulo, E-R-O-M-R-O-M. Só que ainda tem uma outra situação. Quando Rômulo, ele funda Roma, as pessoas, os romanos, naturalmente, que viviam em Roma, eles começam a desenvolver uma língua chamada de romance. Então, o romance era a língua falada pelo povo romano. Ah, professor, mas teve um momento de suas aulas de literatura que o senhor falou no latim. Perfeito. Nós tínhamos em outro momento da Península Ibérica, em uma outra parte da Península Ibérica, um povoado que falava latim. E o latim ainda era, vamos colocar como subdividido. Nós tínhamos o nosso latim clássico e o nosso latim vulgar. O latim vulgar, ele era falado pela população mais abastada, pelo povo que não era da nobreza. Já o latim clássico, ele era falado, tá? Na verdade, ele era mais escrito do que propriamente falado. Apenas pelos políticos, pelos pensadores, pelas pessoas que eram consideradas de classe social elevada à época. Tanto que em sala de aula eu comentei com os alunos o seguinte: nós temos ali a palavra oral. Oral, então, ela veio do latim clássico, falada pelos políticos, pelos filósofos, pelos pensadores à época e por figuras importantes. E nós temos a palavra bucal, que nasce então do nosso latim vulgar, falado pelo
povo, tá bom? E aí, voltando para a questão de Rômulo, Roma e romance, nós temos então romance, até porque na Península Ibérica a população que falava latim chega até Roma. Então o latim ele vai chegando de pouquinho em pouquinho nesse espaço. Ele vai começar, eu não gosto da palavra invadir neste sentido, mas ele vai tomar proporção maior dentro de Roma. Então, o romance, ele começa a se mesclar com o latim, algumas evidências começam a serem mescladas por conta dos falantes, lembrando que é o próprio falante que modifica a sua própria língua, tanto que no contexto brasileiro, nós que fizemos a mudança de, por exemplo, na colocação pronominal, em vez de falar de nos 2 reais de pães, nós falamos me dê 2 reais. Nós falamos ainda mais, me dê 2 reais de pão. Veja que nós acabamos modificando algumas estruturas morfológicas, sintáticas, com o objetivo ao nosso favor. Nós, enquanto falantes, modificamos a nossa própria língua. E não seria diferente aqui no período de Roma. O romance, então, ele começa a se mesclar com o latim e nós temos aqui ainda neste período, pelos séculos XII, pelos séculos XII e XIII, nós temos aqui o nascimento, o surgimento de um tipo de poema de língua românica. E teve ali um contexto histórico voltado para a narrativa. Mas qual o nome deste poema? É o nosso romanço, tá? Observem, então, que essas palavras, Rômulo, Roma, romance, romanço, todas elas têm em comum. Todas elas foram oriundas do nome românicos, tá bom? Que significa, que tem um significado voltado para o romântico, que é romântico, tá bom? E o mais interessante é nós observarmos que o próprio inglês, ele vai se apropriar de uma língua, algumas palavras do latim. Nós temos a palavra inglesa que é romantic, né? Romantic, romantic, tá? Esse romantic, que é romântico em inglês, ele empresta, o nosso inglês ele vai emprestar o radical da nossa palavra latina, românicos, tá? Então a palavra romantic, esta palavra que eu coloco aqui, é uma palavra inglesa, mas o radical é o nosso puro latim. Que maravilha, né? Então daí nós vamos observar palavras que surgem deste período. E o nosso romance, que era a língua falada pelos romanos, e o nosso romanço, que é o nosso poema de língua românica, que foi um tipo de romance, ele ficou conhecido, ele teve um teor voltado para a narrativa. Então, se você lê hoje um romance, se você lê, por exemplo, o romance Seleção, é um romance, essa questão da narração tem aí uma evidência ainda do Império Romano, ok? Maravilha. Mas nós não terminamos por aqui, nós ainda temos algumas considerações a serem feitas, tá bom? O que nós temos aqui para a gente pensar é o seguinte: por volta do século XIX, agora no contexto mais atual, nós tivemos a questão do romântico como um oposto ao que é clássico. Lembrando que nós estudamos no nosso arcadismo a cultura greco-romana ou greco-latina, e agora com o romantismo não vai ser mais isso. O romantismo agora nós vamos conseguir contextualizar problemáticas que até então não se conseguia contextualizar. Então, lá por volta de 1774, tá? Na Europa, nós temos a publicação de um livro, que é do Werther, que nós vamos comentar já já. O Werther, ele era um jovem, mas ele passa por alguns sofrimentos. Ele chega, por exemplo, com a sua amada e fala, eu te amo. E a sua amada corresponde? Não. Ela fala, eu gosto de você, como amigo. Então, o Werther, ele se suicida. E aí nós temos uma obra inaugural do romantismo na Europa, porque ainda não se falava nesse aspecto idealizado de amor, tá bom? Bem,
Vamos então amadurecer mais as nossas ideias sobre a nossa aula de hoje. Vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui Werther, que é o nome do livro. Werther, tá? É um livro de 1774 e ele foi escrito por Johann, se você puder anotar, assim como eu estou fazendo, melhor ainda. Johann Wolfgang Goethe. É este livro, volto a dizer, que vai inaugurar o romantismo na Europa. E o Werther, tá? Ele tem uma situação importante. Ele é uma figura masculina, não é uma figura feminina. Eu gostaria que vocês pensassem para um outro momento, tá? Perfeito, então. Vamos observar o seguinte. Vamos tentar montar uma linha temporal aqui de ideia, tá? Nós vamos observar o seguinte, vou colocar aqui 4.000 anos antes de Cristo. Nós temos aí o período da pré-história. 4.000 anos antes de Cristo, nós temos a invenção da escrita. Por volta de 476, agora depois de Cristo, nós temos a queda do Império Romano. E neste período aqui, ó, nós temos a antiguidade, ok? Agora, lá por volta de 1453, e neste período de 476 a 1453, nós temos a nossa Idade Moderna, tá? Lembrando que em 1453, nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos. E 1789, nós temos um acontecimento muito, muito famoso, que é a nossa Revolução Francesa. Mas por que eu fiz essa espécie de linha temporal? Porque nós vamos observar que nós temos um aglomerado de pessoas que surge nesse período e vai ser importantíssimo para o surgimento do romantismo. Aqui em 476, na verdade, há uma queda do Império Romano, mas também há um aglomerado urbano que se fortalece, ou melhor, que começa a se formar neste período, que são os burgos, tá? Os burgos, eles então, neste período, eles formam esse aglomerado urbano, que são justamente as pessoas que vendiam objetos ali ao redor dos castelos, nos arredores, enfim, dos castelos. Se você já assistiu Aladdin, só para você ter uma ideia do que eu estou comentando, você vai observar que a primeira cena do filme do Aladdin é ele roubando, na verdade, objetos ali daquele aglomerado de pessoas que estão próximas ao palácio. Aquelas pessoas que estão que estão fazendo de mercado, tá? Contribuindo para o mercantilismo, que estão vendendo objetos ali onde mostra a história do Aladdin, é que nós podemos chamar de burgos. Só para você ter uma ideia do que eu quero trazer para você. Os burgos, então, eles foram importantíssimos nesse período, porque nós vamos observar que eles impulsionaram a economia, o comércio. E lembrando que aqui nós ainda estamos em um período que vai datar o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Então, os burgos eles vão ter uma participação importantíssima nesse período. Daqui, então, nós temos dos burgos o nascimento da burguesia. E nem sempre a burguesia esteve aqui em cima, tá? Ela por muito tempo esteve aqui embaixo. Com o passar do tempo, a burguesia ela vai derrubar a nobreza. Então, o povo ele começa a ter voz. Quando então chega ali por volta de 1789, veja bem, de 476 até 1789, nós temos um fortalecimento muito grande da burguesia. Lembrando que da burguesia nós temos os burgos. E
Graças aos ideais iluministas da Revolução Francesa, a burguesia ela sobe ao poder e nasce o herói romântico. Tanto que no Brasil nós vamos ter um herói romântico também, que é o nosso indígena, que vai ser muito bem trabalhado durante o nosso período em que nós estivermos trabalhando o romantismo. Mas, como nós estamos agora na Europa, nós vamos observar que esse herói romântico é aquela figura que tem grande valor, que vai ter a dignidade na alma. Daí então nasce o conceito de herói, daí nasce a concepção de herói, daí nasce o herói, tá bom? E é claro que a partir desse acontecimento, desse feito, nós vamos ter uma participação muito grande do nosso das características do nosso romantismo. Turma, maravilha! Nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Ainda não terminamos o contexto histórico, nós vamos trabalhar bastante romantismo, nosso bimestre inteiro. E assim, eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a tudo que nós pontuamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Fiquem todos com Deus, aguardarei vocês na nossa próxima aula e para a gente ter aí mais um pouquinho de conversa sobre herói, romance, romântico, romantismo, tá bom? Até breve, turma. Tchau, tchau.